Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, hoje eu estou aqui com o Wendel de Holanda Pereira Campelo. Ele é doutor em História da Filosofia Moderna pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele recebeu o prêmio Human Society Young Scholar Award em 2018. Ele é membro do grupo de pesquisa Hilmes do CNPq, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em História da Filosofia Moderna, atuando principalmente no seguinte tema: David Hume, ética, epistemologia, e ele tem, então, a graduação, mestrado e doutorado sempre em filosofia, e está atualmente morando em Manaus e está iniciando uma nova pesquisa, mas nós não vamos falar sobre essa nova pesquisa, não. Hoje nós vamos conversar sobre o doutorado dele. Como vai, Wendel? Tudo bem? Tudo ótimo, Deodato. Eu queria que você falasse um pouco sobre o critério de discriminação contra o ceticismo total na tua pesquisa. Como é que é essa questão do ceticismo total e a discriminação dele? Já começa bem aprofundado, né? Bem, antes de responder essa pergunta, né, eu vou contextualizar a pesquisa aqui, né, o trabalho. Bem, falar um pouco de mim antes, né, aí eu respondo a pergunta, fica melhor. Bem, eu comecei a trabalhar com Hume, né, desde David Hume, né, que é um filósofo escocês do século XVIII. Ele, em geral, na graduação, ele na história da filosofia que muitos cursos no Brasil aborda. O Hume ele fica como um filósofo empirista, da mesma tradição do Locke, do Berkeley, e ele é famoso pelo tema da causalidade, né? Que é um tema que o Kant retoma, e ele aponta, né, no Hume, um ceticismo que colocaria em xeque, né, o conceito de causalidade como um conceito, né, importante, né, dentro dos enunciados da ciência, né? Por exemplo, deixa eu pensar, por exemplo, se a gente for pensar, digamos assim, na lei gravitacional. A lei gravitacional, ela como base, né, como se o corpo tende a cair, cai por alguma razão, e essa razão é a gravidade. Então, portanto, a causa da queda dos corpos é a gravidade. E o princípio causal seria isso, né? E o Hume, ele chega à conclusão de que a gente não conhece esse princípio causal, né? Ele não é cognoscível. E o Kant ele faz uma leitura disso na Crítica da Razão Pura e tenta apontar esse conceito como algo que estaria no próprio sujeito, né? Que é o sujeito que ele conecta as representações dadas pelos sentidos, né? E essa conexão é que estabeleceria um nexo causal entre os objetos na realidade, né? Digamos assim. Bem, mas isso acaba sendo uma maneira de ver o problema abordado por Hume da causalidade. E em geral a gente toma o Hume nesse sentido, o Hume como aquele cético que levou o empirismo, né? O empirismo é aquela corrente, né? Não sei se vocês conhecem, mas é aquela corrente que diria que todo conhecimento ele surge da experiência, né?
Bem, se todo conhecimento surge da experiência, aí haveria um problema, né? Porque da experiência a gente não consegue encontrar nada que se pareça com causalidade, né? A gente apenas tem objetos, né? Que esses objetos têm cheiro, têm sabor, a gente consegue tateá-los, mas a gente não sabe o que seria essa propriedade causal que seria inerente a esses objetos, né? Essa causação, né? Já que a gente não teria acesso a isso através da experiência, a gente nada poderia afirmar sobre esse poder oculto dos objetos, digamos assim. Eu estou falando meio complicado aqui, me perdoe, mas é porque a gente aborda Hume na graduação por esses temas, né, da causalidade, né? E esse tema da causalidade é que é, faz assim eh, a gente entende Hume como um cético, em geral. E a história da filosofia, né, tende a corroborar isso. Aí lá para a filosofia analítica contemporânea, com Karl Popper, se retoma o Hume como um cético em relação ao problema da indução. Assim, geralmente as pessoas que não têm muita leitura de Hume vão dar aula de Hume, falam muito do problema da indução. Que seria o problema da indução? Por exemplo, você eh, experienciou durante toda a vida que os cisnes eram brancos, mas aí você generaliza que todos os cisnes são brancos. Mas da experiência, né, você só tem apenas uma quantidade limitada de casos para dizer que todos os cisnes são brancos, né? Então isso é uma generalização de poucos casos para todos os casos, né? Pode ser que haja um cisne negro, um cisne amarelo, um cisne rosa, mas da experiência particular a gente não consegue inferir que todos os cisnes são brancos, né? Então a experiência ela não seria um critério adequado de verificação, né? De validação e legitimidade de uma proposição, né? Científica. Muito embora ou corroborar ou de uma teoria, né? Como verificação. Mas aí o Hume seria visto como aquele que teria identificado esse problema. Então o Hume passeia dentro da história da filosofia por esses dois viés, né? Um problema da causação, que é um problema muito mais sofisticado, que eu acho muito mais interessante, e o problema da indução, né? Que é um problema assim que os manuais didáticos exploram bastante, né? Que é uma tentativa de distinguir o que seria ciência, o que seria pseudociência, indução, né, dedução, né. É, eu O Wendel, esse Wendel, você diria que o Hume seria um Cicerone da filosofia moderna em relação a um ceticismo prudente? Seria dessa forma? Você colocaria dessa forma? sim, eu ia chegar agora lá, né. Bem, eu apresentando esse quadro inicial do que seria como o Hume é visto, né, agora eu vou tentar, pensar o ceticismo do Hume de outra maneira, porque o que historicamente surgiu depois, né, do que a gente conhece pelos livros didáticos é isso. A história é um pouco mais complexa do que isso, né? Porque logo depois que Rumi lançou o tratado, ele realmente, por uns filósofos da época, né, que hoje são totalmente desconhecidos, né, quase que totalmente desconhecidos, que é o Thomas Reid e James Beattie, eles eram conhecidos como filósofos da escola do senso comum. Esses filósofos eles tiveram uma leitura cética radical do Hume, um pouco mais detalhada do que o Kant
ofereceu, mas teve muita influência na Alemanha. Kant era alemão, né? E essa influência, né, de que o Hume e o Berkeley também, né, eram céticos radicais que suas respectivas filosofias levariam ao ceticismo radical, ficou bastante eminente à época, e, e isso e essa caricatura, digamos assim, de um cético muito radical, ela se perpetuou de um modo muito é, se perpetuou. Acontece que o Hume, pelo menos na minha leitura, ele é realmente um cético. Mas o que é ser cético, né? Cético é um cara que duvida de tudo, que não acredita em nada, ou, ou pode ser entendido como outra coisa. Bem, eu bem, minha leitura é que ceticismo pode ser lido de uma maneira diferente. É, não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que já existe, mas é importante que a gente converse sobre isso. Bem, historicamente, né, a gente tem dentro da filosofia uma noção de cético que é um pouco diferente do senso comum. Geralmente, o senso comum fala de cético aquele camarada que é descrente, que duvida de tudo, que não acredita em Deus, que não acredita em si mesmo, que não acredita em nada, né? É, mas dentro da filosofia, ceticismo é uma postura filosófica que tem implicações bastante interessantes, né? Que consiste numa postura, né? Digamos assim, de uma integridade intelectual, de você não afirmar e nem negar aquilo que você não sabe ou mesmo tem investigado, não tenha chegado numa conclusão ou num dado conclusivo, né? Por exemplo, um filósofo, após investigar sobre um assunto, dali ele não conclui nada, ao invés de afirmar ou negar, ele suspende o juízo. Isso aí se chamaria eporré, né? Atitude suspensiva do cético. E essa, pelo menos, é uma atitude muito ligada à tradição pirrônica, né? De Pirro, né? Ainda lá na antiguidade, né? Que depois, junto com o seu discípulo Sexto Empírico, mas essa tradição ela conflita com uma outra, né? Não diretamente, mas historicamente, com o ceticismo acadêmico, né? E esse ceticismo acadêmico é o que, em geral, eu associo mais a Hume, embora isso também não seja muito consensual entre os intérpretes, né? E o Cícero, né, que é um filósofo da antiguidade, ele bebeu muito, né, no ceticismo acadêmico, né? Alguns autores vão dizer que o Cícero é estoico, outros vão dizer que ele é um cético acadêmico. Eu tendo a ver o Cícero mais como um acadêmico. Esse termo cético não existia naquela época, assim, como hoje a gente usa, né, o cético, né? Existiam os pirrônicos e os acadêmicos, né? E a gente entende essas seitas ambas como céticas, né? E elas têm como característica essa atitude suspensiva, embora com cada uma delas tenha uma maneira de ver essa suspensão do juízo, né? Que seria essa atitude, né, prudencial, né, de não afirmar e não negar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico modernamente, que vai servir para a gente entender um pouco os problemas do Hume. O problema sobre a existência do mundo externo, né, se há um mundo fora da mente, é um problema clássico, né? A gente vê no Matrix, né,
em filmes, né, abordam muito o problema de uma realidade fora da mente. O cético seria aquele que diria que que após uma investigação, ele concluiria que essa questão é impossível de responder, ou pelo menos não temos elementos até o presente momento para afirmar ou negar se existe um mundo externo ou não. Pelo menos do ponto de vista metafísico, a gente não tem bons argumentos para afirmar sobre a existência do mundo. A gente pode assumir a existência do mundo apenas como uma crença prática, ou seja, uma crença que eu tenho que atende bem os meus propósitos de viver, até porque ninguém vive supondo que o mundo não existe, né? Só poderia até morrer. Mas, como conhecimento absolutamente seguro, eu não tenho essa certeza, então eu suspendo o meu juízo. O cético basicamente faz isso com as questões filosóficas. Ao invés de ele dar um posicionamento dogmático sobre essas questões, ele suspende o juízo. Nesse sentido, o Hume parece é, 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 ser um cético, ou seja, ele suspende o juízo sobre várias questões filosóficas. Por quê? Porque ele acredita não ter uma resposta perfeitamente segura para essas questões, né? Mas ele também não acha que essas questões sejam irrelevantes, que jamais a gente poderia, ou melhor, que a gente deveria abandonar inteiramente filosofia, porque daí nada a gente poderia produzir de seguro e duradouro, né? É mais ou menos isso. Eu acho que eu falei muito, mas pelo menos eu consegui. Não, você não falou muito, não. Eu estou achando muito interessante. Ah, tá. Inclusive, eu queria dar a linha para você. Pode continuar falando aí. Assim, é porque a primeira questão era sobre a discriminação como um critério, né, cético, né? Qual critério de discriminação entre verdadeiro e falso cético teria se ele suspende o juízo, né? Por exemplo, como é que ele poderia escolher entre A e B se ele não sabe se é A ou se é B, né? Como um critério prático, já que ele não sabe metafisicamente se há um mundo externo e ele acredita no mundo externo por um viés apenas pragmático. Então, de alguma maneira, o cético ele ainda possui um critério de discriminação que, em termos dentro da filosofia, a gente chama de epistêmico, né? Que seria um critério epistêmico? O critério epistêmico é aquele que te dá condições, né, de afirmar que uma proposição ela é verdadeira, né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 e eu sei que isso é verdadeiro, aí é uma razão que é uma proposição que atende, por exemplo, os princípios da lógica. É uma razão, né, epistêmica que parece que 2 mais 2 igual a 4 atende muito bem, né? Não fere o princípio de não contradição, por exemplo. Bem, agora o cético ele acredita, por exemplo, que é possível duvidar dessas proposições e talvez essa dúvida ela atinja uma tal magnitude que a gente não tem uma resposta segura para essas questões, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui muito interessante que que não é chega no Hume, mas de outro modo. O Descartes, na meditação metafísica, ele chega a duvidar das proposições matemáticas, né? Na primeira meditação, ele chega a pensar num Deus enganador. E esse Deus enganador poderia ter nos criado de tal modo que quando a gente pensasse que, sei lá, 3 mais 4
formasse 7, na verdade, seria apenas um engano do nosso entendimento, porque o nosso entendimento de antemão é enganoso, porque a gente foi criado para se enganar sempre. Então, qualquer tipo de proposição, qualquer tipo de diferença que a gente possa fazer, na verdade, poderia estar sujeito, né, contaminado com o ardil, né, do Deus enganador, que ele produziu a gente o tempo todo para ser enganado. Então, a gente não saberia ao certo se, se ao associar 3 e 4 daria 7. A gente, com o nosso entendimento precário, a gente não teria uma base segura para ter, digamos, 100% de certeza que isso está correto. A gente não sabe, né? Poderia ser o caso que a gente estaria errando, né? E como a gente vai saber que isso é verdade, que isso é um conhecimento seguro? Esse que é o problema. Se a gente não tem, se o nosso entendimento é sempre falível, não dá para saber. O Descartes, ele, como a gente conhece a obra dele, ele vai tentar é, refutar essa dúvida, né? Mas autores do século XVII, como Daniel Pierre e o próprio Bailey, eles vão retomar esse tipo de argumento dentro da obra deles, retomando, né, o próprio problema do Deus enganador, né? Eles não diferenciam muito o Deus enganador do gênio maligno. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo, né? Mas eles não diferenciam muito, mas o ponto é que aquela evidência inicial, ela é destruída. E se você não tem um entendimento capaz de acessar a verdade, então você acaba, até mesmo nessas proposições bem simples, matemáticas, imagine sobre coisas um pouco mais difíceis de conhecer, como, por exemplo, sei lá, se realmente eu estou falando com Deodato, ou posso estar falando com algum cientista maluco que está controlando meu cérebro dentro de uma cuba, não sei. Pode ser um gênio maligno, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma produção mental da minha cabeça. Na verdade, não existe Deodato. Isso pode ser um delírio meu. Como é que eu vou saber? Meu entendimento ele é precário, ele é duvidoso. Eu não vou ter certeza de nada. Bem, se isso for o caso, então eu não posso ter uma certeza absoluta de todas essas coisas, né? Eu apenas me guio por essa crença pragmática que me permite existir, se é que eu estou existindo de fato, né? Eu posso ser, sei lá, não sei, uma, uma, A projeção. uma projeção, sei lá, um sonho, né? O, Posso não o- estar existindo no mundo, posso estar morto, né? Posso estar dormindo. Legal, legal. Mas Eder, deixa eu te interromper, me permita. Vamos voltar naquela pergunta que eu fiz lá, embora você até já tenha respondido, mas eu queria que você trabalhasse um pouco mais. Você é entende, porque eu tô, então, você entende, vai, então, que o David Hume, ele contribuiu e foi um cicerone para a filosofia moderna no sentido de trazer um ceticismo prudente ou não? Como é que é isso? eu tinha respondido ela indiretamente, né? Uhum. Mas é, na verdade, eu ainda estou falando sobre isso, é porque eu não acabei. Que a gente vai falando tanto, né, que Eu tô gostando demais, cara. Estou gostando muito. é, Pode é, continuar. às vezes a cadeia de raciocínio vai se perdendo o ponto inicial, né? Mas Uhum. eu ainda estou falando sobre isso, né? Tudo que eu quero dizer aqui sobre essa dúvida radical é exatamente que quando não temos essa certeza segura, é prudente que a gente não afirme dogmaticamente sobre certas questões, ou melhor, sobre qualquer coisa que for. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja enganado.
pode ser que seja um gênio maligno colocando algo na nossa cabeça, né, coisa do gênero. É claro que o Hume ele não usa o gênio maligno como um paradigma, né, mas a obra, o Tratado da Natureza Humana, ela não é uma obra que começa, ela é uma obra muito interessante, porque o Hume ele não começa com ceticismo, né. O ceticismo ele aparece na obra dele, em alguns em uma parte apenas, nunca é algo integral, assim, aparece aqui e acolá. E aparece aqui e acolá de uma maneira que o leitor ele não esperava. Quem lê, tanto é que, por exemplo, quem tem uma leitura de um pouco superficial, nem às vezes nem chegou a ler a parte realmente cética da obra. Às vezes lê alguma coisa do Hume e acha que aquilo é o ceticismo dele e nem é. Por exemplo, o problema da indução, né? Às vezes não tem, tem pouco do que realmente são os argumentos mais radicalmente céticos, né? É, Eder, você entende que o Karl Popper leu muito Hume? não, sim. O peru indutivista dele morre no Natal, você sabe, né? O lance desses autores, né, é que eles leem o autor para os seus respectivos propósitos, né? E às vezes a gente perde um pouco a beleza do próprio autor quando a gente tem uma leitura, é, como é que é? É de Superficial. segunda mão, Uhum. sabe? Às vezes é importante você ler o autor de primeira mão para poder entender como é a beleza dele. Por exemplo, estava falando agora do Descartes porque eu queria chegar no onde que então que estaria esse ceticismo do Hume, é justamente aí, né, no que eu estou falando, sobre na própria precariedade do entendimento. O Hume ele concorda com essa tradição cética pós-cartesiana que levou aquela dúvida do Descartes ao extremo, né? Porque para eles, ao contrário do Descartes, essa dúvida é impossível de ser superada. O Hume ele concorda que alguma dúvida cética é impossível de se responder. Por quê? Porque nosso entendimento não tem capacidade de responder tudo, de saber tudo. Nós não, por essa limitação, a gente acaba, a dúvida acaba se impondo no nosso entendimento. A dúvida acaba sendo irrefutável. Mas que dúvida é essa, né? É muito parecida com o que esses pós-cartesianos falavam. Hume ele vai a primeira parte da parte cética do tratado, né, que é o ceticismo e outros sistemas de filosofia, é o ceticismo quanto à razão. E ele vai dizer o seguinte, né, é, lá os intérpretes eles chamam de argumento da diminuição. Eu vou tentar falar brevemente o que seria esse argumento. Ele é bastante complexo, né, e, e eu não me disponho dele aqui agora, mas eu posso falar brevemente sobre ele. Suponhamos que a gente algumas vezes na vida se enganou. O que é que garante agora que a gente não estaria enganado novamente? Por exemplo, alguma vez a gente errou sobre coisas mais simples, né, do tipo até um cálculo 3 e 4, sei lá, a gente falou 8, alguma coisa do gênero, ouviu alguma coisa e não era exatamente aquilo, e em outro momento a gente tentou corrigir aquilo, não é isso? Com algum outro juízo que a gente assegura ser mais confiável do que o primeiro. Só que essa confiabilidade que a gente dá ao juízo que corrige ao primeiro está baseado em alguma coisa. Que outra coisa seria essa? Um outro juízo. Só o que dá confiabilidade para esse outro juízo? Um outro juízo. E assim há de infinito, ou seja, toda a confiabilidade que a gente dá a um juízo é um outro juízo que também poderia estar contaminado com alguma dúvida. E isso degenera todo o conhecimento, digamos assim, até esse conhecimento matemático,
há uma probabilidade. E toda probabilidade, ela tem uma margem, assim, de dúvida e incerteza. Toda probabilidade, como ela tem uma margem de dúvida e incerteza, a gente também pode pensar que toda probabilidade pode, eh, se generalizar uma dúvida total, ou seja, toda dúvida se degenera a nada, né. Ô, Wendel, você, na sua pesquisa do doutorado, você buscou uma aproximação do princípio da falseabilidade do Karl Popper com o pensamento do Hume? Eh, Porque eu vejo, assim, pelo que você coloca, o ceticismo do Hume tem muita aderência. Eu estou achando muito interessante. eh, bem, mais ou menos, eu não procurei fazer isso, mas eu acho que alguma coisa a gente pode, pensar no Hume, que eu vou chegar lá, Tá, tudo eu bem. vou tentar concluir esse ponto aqui do ceticismo, que vamos supor que se toda probabilidade degenera nada, toda probabilidade de todo conhecimento, digamos assim, degenera nada, então toda crença e evidência degenera nada, então a gente não teria nenhuma certeza, nenhuma segurança. Veja bem que aqui o ceticismo ele não é um ceticismo diretamente resultante de um critério experimental, né, como no caso das leituras padrões de Hume, né, que diriam que o Hume é cético porque ele usa a experiência como um critério de verificação. Desse critério de verificação, a gente não chega a um conhecimento seguro, logo ele acaba sendo um cético porque ele assumiu um critério errôneo, digamos assim. Não, na verdade, é um, os argumentos do Hume céticos são bem racionais, eles atingem tanto conhecimento sensitivo quanto conhecimento que a gente chama de a priorístico, né, que são os conhecimentos mais analíticos, né. Bem, então, nesse sentido, o ceticismo, né, os argumentos céticos, eles têm uma amplitude mais forte do que os intérpretes contemporâneos, né, ou seja, de hoje em dia, e o Kant eh, imaginaram, né. Então, mas então o que que isso implica, né? Implica primeiramente que, como eu falei há pouco, né, a suspensão do juízo, e a suspensão do juízo, ela não tem só o propósito de ser uma pessoa chata e pedante, né, como o cético poderia ser acusado, né, mas de manter, uma integridade intelectual, ou seja, eu não vou afirmar aquilo que eu não sei. Se eu não posso saber com total segurança, é preferível que eu suspenda o juízo e admito que eu não posso ter uma certeza, eh, total sobre as coisas, né. E isso me leva a uma atitude prudencial, modesta e moderada, de admitir que minhas crenças, elas são falíveis, né. E aí você me perguntou sobre o problema da falibilidade, né. Bem, é claro que o Pope ele chega ao problema da falibilidade por outros meios, né, que não são iguais ao que o Hume coloca, né. Eh, por quê? Porque no caso de uma teoria científica, né, eh, como a gente ela é sempre uma inferência, né, sobre algo, né, que está para além da experiência, é possível que essa inferência possa ser uma outra coisa, né, eh, que até o momento, isso eu estou falando de Popper, né, até o momento a gente tem como base que aquela teoria é mais adequada para responder um determinado problema, para salvar as aparências, né. Mas, sempre existe a possibilidade lógica, né, de que, aquela teoria
possa ser substituída, ou pode ser melhorada de algum modo, ou uma proposição de uma teoria, que seja, né. Isso, eh, torna, né, a ciência, né, algo com uma certa falibilidade, digamos assim, né. Mas assim, no Hume, o que é falível, no caso, eh, ela é resultado dos próprios limites da cognição humana. Ou seja, enquanto seres, cognoscíveis, né, nossa mente, na verdade, é até engraçado chamar cognoscível, já que, cognoscível vem de conhecimento, né. E o cético, ele está dizendo que a gente não é tão cognoscível, a gente não é cognoscível, né, a gente não nós não somos seres cognoscentes, na verdade, porque aquilo que a gente chama de faculdade do entendimento, ela é ela é frágil. Sendo que ela é frágil, tudo aquilo que nós tomamos como conhecimento não é, na verdade, 100%, não é seguro. E se não é Sim, seguro, sim. a rigor não é conhecimento. Ok. O Wendel, Hume, Wendel, você está falando da teoria da dupla existência, da via das ideias e da opinião do vulgo, ou ainda não chegou nela, na teoria da dupla existência? ah, eu posso falar dela agora, não tem problema. Tá. Eh, Bem, teoria da dupla existência é um problema, eh, um be mas sobre Hume bastante sofisticado, que, em geral, os intérpretes, eh, é um tema mais de intérpretes do que algo conhecido, assim, fora dos escolas, né, de David Hume. Mas ele se assemelha muito a uma crítica do Berkeley aos filósofos. Por quê? O Berkeley, ele era um filósofo que, eh, afirmava que a única coisa que a gente pode chamar de conhecimento são as nossas percepções mentais. Não haveria algo como a matéria para além dessas percepções. Isso implica que tudo que a gente conhece é um mundo imaterial, ou seja, aquilo que é percebido, e não as coisas para além da percepção. Então, por exemplo, uma cadeira ela não é um objeto fora da mente, ao contrário, ela é uma percepção na nossa mente. E o que que faz, por exemplo, a cadeira existir enquanto a gente não está percebendo? É a percepção absoluta de Deus. Deus percebe as coisas o tempo todo de tal modo que as coisas continuam a existir enquanto nós, enquanto seres particulares e individuais, não estamos percebendo. Então não haveria. O Hume trouxe o conceito de Deus Não, isso é o para. Berkeley. Tá, o Berkeley trouxe o conceito de Deus para tratar da perspectiva do ceticismo. Explica melhor isso aí. Não, o Berkeley não é um cético, o Berkeley é um idealista. Ele Tá, está querendo defender uma posição, de que não haveria matéria e que só haveria percepções. Ele é um imaterialista. ok. O Hume, ele tem uma posição, o ceticismo modera a posição do Hume. Mas o que seria o problema da dupla existência? Seria exatamente isso, né? Que além da existência perceptiva, haveria uma existência material. O Berkeley, ele nega a existência material e afirma que só haveria percepções na mente. Ok. Então, o Berkeley, ele vai dizer que a maior parte dos filósofos, isso inclui até o Newton, cientistas mesmo,
Porque naquela época não existia muita distinção entre filosofia e ciência, como hoje a gente entende, que haveria um mundo material independente da mente, haveria a mente. Para o Berkeley só existe a mente e percepções na mente. É uma posição muito radical, né? Mas ele tem muitos argumentos interessantes sobre isso. É claro que quase ninguém, ele não consegue convencer as pessoas mesmo após. O cético também tem essa característica, ele tem argumentos muito bons, mas ninguém se convence seriamente dos argumentos céticos, né? Mas são argumentos muito interessantes que vale a pena pensar sobre, né? Mas ninguém vai achar que ninguém vai deixar de acreditar no mundo externo só por causa dos argumentos céticos, né? Você sabe o que eu No ca- gosto? O que eu gosto muito nos céticos é justamente esse presta atenção, entre aspas, sobre o próprio desenvolvimento e avançar da ciência, das pesquisas científicas, enquanto pesquisas falíveis e que podem ser derrubadas, e também sobre a própria filosofia. Assim, opa, então presta atenção. Tudo que você está falando aí pode, em algum momento, ser derrubado. Você não pode afirmar nada como definitivo. Isso me agrada, mas eu confesso que também me incomoda, porque, assim, no sentido de que eu sou engenheiro civil, Uhum. sou um sujeito de ciências exatas, trabalho com probabilidade estatística e sei que tem inferências estatísticas, mas tem convergências também. Ao mesmo tempo que me incomoda, eu gosto demais. Mas continua, continua. Porque no caso a, o cético, né, por exemplo, no sentido contemporâneo, a gente pensa conhecimento muito em relação à ciência e à filosofia. No século XVIII, o cético ele está pensando em todo tipo de conhecimento, isso inclui o conhecimento do senso comum, o conhecimento do filósofo e do cientista, então eles estão examinando tudo, né? Hoje em dia, por exemplo, o Popper não vai se interessar tanto pelo conhecimento do senso comum como o Hume, por exemplo, se interessava, o Descartes se interessava, né? E é muito interessante a visão dele sobre o senso comum, que a gente vai falar agora, né? Porque a gente estava falando da crença do vulgo, né? Mas a gente estava falando, antes de chegar na crença do vulgo, da teoria da dupla existência, né? Eu falei do Berkeley, agora eu vou falar do Hume. O Hume ele tem uma visão mais moderada, entre aspas, né? Assim, mas bem interessante, sobre esse problema que eu acabei de falar do Berkeley. Porque o Hume ele não vai dizer que não existe um mundo exterior. Ele não vai negar que há um mundo exterior. Porque se ele negasse que a existência do mundo exterior, aí não era mais cético, ele era uma espécie de dogmático negativo que nega a existência de algo que ele não sabe. Ele vai dizer o seguinte: olha, a gente não pode afirmar e nem negar que há um mundo exterior, no sentido metafísico. Então, a gente suspende o juízo. Ou seja, então a teoria da dupla existência, ela, ela é mais ou menos rejeitada pelo Hume. Na verdade, ela é bastante rejeitada pelo Hume na conclusão da sessão. Agora eu não lembro, mas o nome é O Ceticismo quanto aos Sentidos, né? No final ele escreve algo sobre isso. Só que ela tem um papel importante, né? Dentro da teoria do Hume, dentro desse problema, ao menos, né? Que é o seguinte, que ao contrário do Berkeley, que ele rejeita veementemente a teoria da dupla existência, o Hume ele rejeita como um cético. E a rejeição do cético, ela não é uma rejeição, digamos assim, inteiramente exclu, exclu, exclusora, digamos assim. Ele não exclui completamente a teoria da dupla existência, assim como ele não exclui completamente uma visão do vulgo sobre o mundo. Por quê? Porque, ao contrário da teoria da dupla existência, o vulgo ele tem exatamente uma visão oposta de que
do vulgo, que é diferente também da do Berkeley. Por exemplo, pro filósofo tradicional da dupla existência, ele vai dizer que existe percepção na mente e objeto no mundo. Para o vulgo, ele não sabe distinguir percepção e objeto. O que é o vulgo? O vulgo somos todos nós em nossos momentos irrefletidos. Por exemplo, agora eu estou vendo o Deodato. Eu não estou distinguindo o Deodato fora da minha cabeça do Deodato que eu estou percebendo na minha mente. Para mim é a mesma coisa. Essa distinção quem faz é o filósofo. Ele vai dizer, há percepção na minha mente e há um objeto externo. Para o vulgo, na nossa vida ordinária, é tudo a mesma coisa. Deu para entender? Sim, sim. No caso do Hume, ele vai dizer o seguinte, que as duas visões de mundo são problemáticas. Por quê? Porque, primeiro, que no caso do vulgo, a gente percebe que em alguns momentos, né, aquilo que a gente observa de uma determinada distância se torna menor, não é porque o objeto diminuiu, é porque foi uma confusão, né, algo que é da nossa própria natureza perceptiva, né, que as coisas podem mudar de cor, dependendo da distância, do ângulo que a gente observa, que às vezes a comida pode mudar de sabor por conta de se a gente está gripado, algum doente, alguma coisa assim. Então as percepções mudam, né? As percepções que a gente supõe do mesmo objeto mudam. Mas não é porque as percepções mudam que os objetos mudaram. Quem mudou foi só a maneira que a gente percebeu esses objetos. Logo, percepção e objeto não é a mesma coisa, né? Porque se fosse, então, quando a gente visse um objeto mudar de tamanho, seria o próprio objeto que estaria mudando de tamanho. E não é o caso, né? Então, é por isso que o filósofo ele supõe a dupla existência. Mas como supor uma dupla existência se a gente não sabe se há um mundo externo? Esse que é o problema. Então, o que o cético ele vai criando aí? Ele vai criando dúvidas sobre ambos os modos de ver a realidade, sem, no entanto, dizer, né, ou assumir quem tem a verdade ou não. Na verdade, Wendel, você tirou, você queimou a minha pergunta que está aqui, eu estou doido para falar. Me fala então uma fala, coisa. Não, eu achei muito interessante. Para o Hume, não existe o conceito de verdade? bem difícil essa questão. Eu sabia que era, mas ela é muito interessante dentro de todo esse contexto assim, da visão de um cético. Porque tanto se fala, na verdade, ao longo da filosofia, né? E o cético, com certeza, ele vem aqui para suspender uma definição de verdade, me parece. Como é que você vê isso? Na maior parte dos casos, os céticos eles não têm um conceito de verdade. O Hume, eu acho que ele tem um conceito de verdade muito fraco. Por quê? Porque o ceticismo dele é muito forte. Então, dado que os argumentos céticos que ele propõe são bastante fortes, né? Então, dado que existem esses argumentos, ele chega a falar de verdade em outro livro, que não é o livro propriamente cético dele, né? Mas é do mesmo Tratado da Natureza Humana, né? Que é o livro 2, que chama Das Paixões, né? O Tratado da Natureza Humana ele é dividido em 3 livros, né? O do entendimento, das paixões e da moral. E o segundo livro das paixões ele vai falar um pouco sobre a verdade, mas a verdade aí não entendendo como uma entidade, digamos assim, metafísica que você atinge pela via do intelecto.
pela vida do seu intelecto. A verdade, a verdade é apenas uma espécie de consenso mútuo. Ou seja, tem muito mais uma característica de pública, né? Uma noção pública do que seria verdade, né? Para mim e para as outras pessoas, do que propriamente algo que eu, por meio de mim mesmo, cheguei finalmente à verdade. Essa visão de que eu cheguei à verdade, para o Hume, ela é uma visão unilateral, porque se você usar seu entendimento para dúvida, você vai chegar na dúvida e não na verdade, entende? Sim. Então, quando você conflitar esses dois modos de uso da razão, você vai ter uma aniquilação de ambos, né? Uma coisa vai destruir a outra e você vai ficar sem chão. Então, a única maneira de você realmente chegar a um critério mais ou menos adequado do que seria a verdade, e é uma verdade muito bem popperiana, digamos assim, ou até menos, né, até mais moderada, talvez, quase que bem mais moderada, eu acho, né? É a gente tentar chegar a um acordo do que seria algo verdadeiro, pelo menos até aqui. E esse acordo, né, ele não pode partir apenas das minhas pesquisas, dos meus resultados, das minhas ideias, né? Mas da conversa, do diálogo, da perspectiva mais social, né? Do que seria fazer, aí nesse caso, ciência, filosofia e até mesmo política, né? Então, vai para âmbitos muito maiores, né? Pra- a discussão pública, né? Ela se torna essencial nesse caminho da verdade, né? Entende? Wendel, eu acho muito interessante, porque se o Hume tivesse tentado definir a verdade, ele teria dado um tiro no pé. Ele teria dado um tiro no pé, porque É. é assim, como se fosse uma aproximação que nunca vai ser definitiva, sob a Uhum. perspectiva do ceticismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o eu do cético, que você aborda ali, caminhando já para o final da tua tese. Ah, sim. Bem, é complicado, né? Porque eu estava falando há pouco, né, de várias posições que o Rio me parece aceitar e rejeitar, ele não assume inteiramente, que é, por exemplo, a gente estava falando da posição do vulgo, da teoria da dupla existência e tal. Ele acaba admitindo que, de certa forma, os filósofos da dupla existência têm alguma razão, ele acaba admitindo que o vulgo tem alguma razão, e também acaba mostrando que essas respectivas visões também são falhas, né? Então, digamos que o Hume ele vai passeando, né, por examinando, né, diferentes posições nele mesmo, na sua reflexão, né, filosófica. E ele acaba também passeando por momentos céticos na sua obra, extremados e moderados, né? Nunca parece encerrar um certo tipo de posição definitiva, pelo menos a princípio, né? E essas posições, esses momentos céticos, eles se dão na obra de maneira tão marcante que acaba sendo difícil para os intérpretes entenderem exatamente qual é a posição definitiva do Hume, né? Aí eu lanço essa questão do eu do cético justamente por uma brincadeira que na penúltima sessão do livro 1 do tratado, o Hume ele vai fazer uma crítica
a ideia de eu como uma substância, né? O eu como uma coisa duradoura e que persiste apesar das diversidades do mundo, digamos assim, né? Por exemplo, para quem recorda do Descartes, né, a o conhecimento, né, a primeira certeza é a certeza de que o eu existe, né. O Hume, ele não tem essa certeza a priori, né, ele vai dizer que a gente não tem essa ideia, essa 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 ideia clara e distinta de um eu, que aí o Hume é bem empirista nesse sentido, né, porque dado que todas as nossas ideias são advindas da experiência, a gente não teria ideias inatas, né. Tampouco uma ideia de eu como uma substância. Se a gente não tem essa ideia inata, a gente não tem uma ideia de eu. Então, do eu, pelo menos como Descartes pensou, né? O eu como uma entidade distinta, substancial. Mas o eu que a gente teria, na verdade, seria apenas uma impressão, né? Uma impressão aqui e acolá, que ela acaba sendo diversa. Então, nesse sentido, o eu ele é uma amálgama, né, ele é um amontoado de impressões e ideias e paixões e volições, tristeza, alegria, tudo isso. Percepção do que a gente comeu no jantar, a nossa própria vida, nossas angústias, né, tudo isso é o eu, né. Então o eu ele chama de feixe de percepções e ideias, né. Esse feixe, né, que seria o eu, essa multiplicidade, né, é o que estaria, na verdade, que seria a nossa própria mente. E o cético, com o cético não é diferente, né? O cético seria isso. Então, o que que seria o ceticismo do Hume, se não isso, né? Esse amontoado de paixões e tal. Mas não haveria nem uma maneira de sintetizar isso, né? Bem, eu acho que quanto mais filosófica as paixões, né, que engajam o cético, mais próximo, né, de uma posição genuína, né, Hume estaria. Por exemplo, ele destaca a curiosidade filosófica como uma paixão que nunca deveria ser extirpada, né, retirada, né, ser, constrangida, né, do coração do filósofo. Então o cético que, se engaja, apaixonadamente na pesquisa filosófica é o verdadeiro cético. Wendel, você sabe que o que eu acho interessante, e trazendo assim para uma perspectiva do vulgo, né? Uhum, Eu vejo o David Hume como um cético que está correndo atrás de quem senta na zona do conforto do próprio pensamento e das próprias conclusões. E faz com que essa pessoa volte ao movimento e reveja as próprias posições. Isso me uhum. leva assim, a fazer a penúltima pergunta para você. Como é que é essa questão do. Deixa eu ver, assim, o progresso ininterrupto do pensamento, ali que você aborda quase no finalzinho. Me pareceu muito essa questão de fazer com que o pensamento seja sempre renovado, não se sentar em cima das próprias pesquisas ou do próprio pensamento e buscar assim permanentemente o avanço. Como é que é essa questão? Eh, essa questão, do progresso ininterrupto do pensamento, ela de certa maneira, a resposta foi dada há pouco, né, porque Uhum. é exatamente isso, né. A gente como um feixe de impressões, a gente, no entanto, acredita que nosso nossa mente, né, ela ela estaria
mais ou menos progredindo, né. Eu vou tentar explicar aqui. Eh, Bem, você tem um objeto qualquer, e esse objeto você, quando o percebe em diferentes momentos, você acredita que você está tendo as mesmas percepções de antes. Por exemplo, eu vou pegar essa xícara aqui, né, de café. Essa xícara aqui ela é laranja, né, marrom. E digamos que eu não estou mais percebendo essa xícara, né, digamos ela sumiu aqui e voltou. É a mesma xícara? O que que você acha? Não, eu acho que não, porque agora já é o futuro. Olha só que interessante. Quando ela volta, ela já é futuro e se tornou presente. Ela que você mostrou antes já é passado. Já foi transformada se é podemos colocar assim, corrosão do tempo, né? Que um teórico, um filósofo, né, da dupla existência diria? Ele diria o seguinte, que é a mesma xícara, mas não é a mesma percepção. A gente está tendo 2 percepções diferentes, embora não seja a mesma xícara. Que um filósofo, que um senso comum diria? Que é a mesma xícara. Ele não faria essa distinção entre percepção e coisa. Que um cético diria? Bem, certamente não dá para saber exatamente ao certo, porque a gente não sabe se existe algo para além dessa percepção, né, então mora um problema aí. O que seria o problema do progresso, né? Porque na mente do vulgo, como ela está sempre progredindo por esse emaranhado, né, esse montoado de percepções que são diversas, né, e acaba que essa diversidade, né, ela, por certas associações que a gente tem na nossa mente, ela acaba, tomando essa diversidade como se fosse a mesma coisa. É por isso que o vulgo ele percebe o objeto idêntico, né, como o mesmo, né. Mas na verdade a mente dele está progredindo, né, o tempo todo. Legal, legal. E mas chega a certos momentos, né, eh desse progresso, né, que digamos assim, as coisas se modificam de tal maneira que elas se tornam irreconhecíveis para o próprio vulgo, né. Por exemplo, vamos dizer que passou muito tempo, né, e essa xícara mudou de cor, sei lá, ela mudou totalmente, né. Então aquilo então, como é que a gente pode dizer que se trata do mesmo objeto, se o objeto já mudou quase inteiramente, né? Que não é a percepção que nos dá o critério de mesmidade das coisas, né. Eh, então, eh, o progresso do pensamento, ele faz com que a gente, eh eh, creia, né, digamos assim, né, que um mundo, né, ele está estático, digamos assim, que os objetos estão estáticos, quando na verdade, é é a nossa mente que faz com que a gente entenda as coisas assim. E chega num determinado momento que toda essa coisa estática, ela pode mudar de tal modo, né, que isso pode, sei lá, fazer com que a nossa mente se perturbe de alguma maneira, e é isso que a conclusão do tratado é isso que acontece, né, quando você começa a refletir muito sobre,
mundo, né, sobre os problemas filosóficos, a mente muda, ela se altera de uma tal maneira que você entra numa crise cética profunda. Sim. E é mais ou menos esse estágio, né, do pensamento que o Hume chega, que ele vai dizer, olha, a filosofia, por, e- por essa reflexão intensa e profunda, ela pode nos levar a essa a esses picos, digamos assim, né. Ô, É mais ou Wendel, menos isso que eu queria retratar. muito interessante. Mas eu queria, assim, eu estou chegando no final da nossa conversa, mas tem É, 3 pequenas questões que eu quero colocar para você. tá bom, pode Primeiro é o falar. seguinte, o prêmio que você ganhou, que eu citei lá no começo, foi com essa pesquisa de doutorado? Foi sobre um tema específico dela, que era justamente o que a gente estava falando sobre, eh, o tema é sobre o mundo externo, né, sobre o problema do ceticismo com relação ao mundo externo, mas foi basicamente alguns argumentos muito específicos, né, sobre como o cético pode, eh, ainda pensar filosoficamente sobre o mundo. Porque, em geral, a gente acredita que, o cara filosoficamente ele suspendeu o juízo de que há um mundo, não é isso? Então restaria apenas a crença do vulgo, né, como um único guia que 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 o cético poderia, assumir, né. Só que o Hume, ele também critica a crença do vulgo, e ele critica também a crença do filósofo, né. Então o Hume ele teria algumas outras maneiras, né, Você, de desculpa, você acha que você ganhou o prêmio porque você foi inovador? Você trouxe uma perspectiva pouco abordada ou não foi por isso? não foi por isso, não, foi porque, como eles são uma sociedade com grandes nomes, né, eles foi por isso, mas não quer dizer que foi uma coisa mirabolante, né. Tô falando que eles, leem o texto, eles conseguem perceber o que que no seu texto, teria de novo para ser discutido, por exemplo, numa conferência internacional sobre Hume, né. O que que seria interessante discutir dentro daquela conferência. E muito do que o meu paper trabalhou trazia elementos interessantes para discussão, pelo Legal, menos naquela época. legal. Segunda pergunta, aqui, eu falei que tinha 3, né, aqui para concluir. É pergunta fechada. Um filósofo não gosta de pergunta fechada, sim ou não? Mas a minha pergunta, você é um cético? Sim ou não? Se você for explicar, vai ficar mais 1 hora aqui. Eu acho que é muito interessante. Você é um cético? Bem, eu acho que o cético não saberia responder muito bem, Muito bom, mas eu cara. vou Muito bom. eu vou ser dogmático, eu vou dizer que eu sou um cético. Legal. Agora é o seguinte, então. Não, é muito bom, cara. E está muito gostoso essa conversa. Eu queria te fazer a pergunta final. Para a gente concluir, vamos falar sobre a identidade pessoal do cético. Foi por isso que eu fiz a pergunta fechada, para colocar uma pimentinha aí no teu discurso. A identidade pessoal do cético. Aonde o cético está, o que o cético é? Para concluir. Aonde o cético está e o que o cético é. Bem, eu acho que o cético, ele é talvez a figura mais constante na história da filosofia. Eh, no sentido de que os sistemas filosóficos, eles se alteram, eh, com frequência em diferentes períodos da história da humanidade, mas sempre por esse progresso ininterrupto do pensamento, vai chegar um momento de crise. E esses momentos de crise é que vão surgir os ceticismos, né, e suas questões.
seja por uma ordem, digamos assim, talvez, né, por uma ordem pelo menos que a história nos apresenta, né. Eh, e o que que o cético é? Eu acho que o cético ele cumpre esse papel, ele não tem, talvez as respostas mais valiosas, né, da ciência, como por exemplo teria Einstein, o Newton, sei lá, Aristóteles, né, mas ele tem, eh, questões que são, ao menos sob o ponto de vista da moralidade, eu acho que o cético contribui muito, né. Sob o ponto de vista epistemológico também, ainda que de outra maneira, talvez muito mais como um trabalho de base, né, pré-científico, né. Eu acho que o ceticismo ele cumpre um papel importante. E o cético eu ainda estou falando do que o cético está, né. Eh, mas mas o cético ele é esse cara que está nesses lugares, entendeu. Eu acho que é uma boa maneira de responder o que o cético é, onde ele está na história da filosofia. O cético é aquele camarada que ele sempre vai estar mais ao lado da dúvida, da suspensão do juízo, da desconfiança, e de uma forma de fazer filosofia, eh, que atenda essa responsabilidade, digamos assim, em na sobre dizer o que que é a verdade ou não, né, esse cuidado, né. Talvez muito mais zeloso do que teria outras correntes de pensamento. Basicamente é isso. Legal, Wender. Ó, eu quero te agradecer muito por separar esse tempo a gente bater papo, conversar Sim. sobre as tuas pesquisas aí acerca do pensamento do Hume, né? E deixar aqui o canal à disposição. Quando você quiser voltar, bater um papo, a pesquisa que você está fazendo atualmente, eu não vou nem abrir aqui, senão a gente vai começar a se estender. Quando ela avançar um pouco, me chama, vamos conversar um pouco sobre ela. Eu fiquei muito interessado. Ó, Posso falar um pouco, é, se quiser. tudo bem. Antes eu queria saber se você gosta de tacacá e pato ao tucupi. Sim, eu gosto de tacacá, mas, o problema é o camarão, né, eu não como muita carne, né, assim, eu evito. Mas Então, quando eu for a Manaus, não sei quando é que eu vou voltar aí, já fui umas 5 vezes, amo Manaus, mas quando eu voltar aí, eu vou te convidar para a gente tomar um tacacá. Então, você toma o maravilha. tacacá sem o camarão e eu tomo com o camarão. Uhum. Aí você escolhe o lugar em Manaus que tem um bom tacacá. Fala assim Tá rapidamente, bom. então, para a gente encerrar, sobre essa sua pesquisa. Você está tentando aí uma aproximação entre o que mesmo, o que e o que? Mito, filosofia e ciência. Mas Desculpe, mito, filosofia e ciência. Para quem é, está nos ouvindo aqui, quando o Wendel me falou dessa pesquisa, eu fiquei extremamente interessado. Ele vai falar um pouquinho só agora, porque ele está começando a pesquisa, e no futuro a gente vai voltar a conversar sobre mito, filosofia e ciência. porque é o seguinte, existem hoje trabalhos da antropologia que tentam resgatar o pensamento, eh, indígena a partir de uma abordagem filosófica. Um autor que é bastante renomado sobre esse assunto é o Viveiro de Castro, né. E o que eu queria falar aqui é que ele tem um texto muito interessante que se chama O Mármore e a Murta, que é um texto que fala mais ou menos sobre a visão dos jesuítas, né, entre as culturas, né, que europeias, né, que se comparavam ao mármore, e as culturas ameríndias, né, que são as nossas, né, que se compararia à murta, né, que é aquela planta lá que você pode colocar uma forma
mas no outro dia aquela forma já se desfez, né. Enquanto que o mármore não, quando você coloca aquela forma no mármore, muito difícil aquela forma se modificaria. E o interessante desse caráter, né, do indígena, né, digamos assim, é que, ele se aproxima muito do caráter do cético. E é mais ou menos, pelo menos a visão que os jesuítas tinham dos indígenas não seria muito diferente da maneira que o próprio Pirro entendia o mundo e vivia o mundo sem apego às suas crenças, né. Justamente porque, a gente, como diria Pirro, né, já que a gente desconhece a natureza das coisas, né, tudo que nos resta é as aparências, né. E então a gente não deveria ter um apego dogmático às nossas crenças para viver uma vida boa. Ok. Você pretende visitar, assim, fazer um trabalho de campo com alguma tribo aí do Amazonas ou não? Você vai ficar mais no campo filosófico mesmo, teórico? Eu não vou fazer, não sei se eu vou fazer, mas não seria necessário, porque, na verdade, eu pego etnografias de outras pessoas, né. Sim, Não é um sim. trabalho etnográfico, é um trabalho sobre os resultados dessas etnografias, né, sobre as Hum, reflexões sobre elas do que ou seja, não é um trabalho antropológico, é um trabalho filosófico. não. Legal. É, é interdisciplinar. Interdisciplinar. Ok. Wendel, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Um abração. A gente volta a conversar, tá bom? Tá bom, abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.